Arlene, primeiramente eu queria te agradecer por ter aceito esse convite. A gente sabe o quanto você está sendo solicitada nesse momento. Quer dizer, a sua presença aqui ela é necessária porque você é uma das grandes especialistas, né, sobre a questão palestina, sobre a história da Palestina no Brasil, né? Então, o nosso obrigado a você. E eu queria, antes da gente começar a nossa live, eu queria só ler rapidamente um resumo do currículo da professora Arlene Clemcha, porque eu acho isso necessário exatamente para legitimar, né, as informações que a professora vai trazer para a gente aqui hoje, né? Então, a professora Arlene, ela é professora, né, doutora de História Árabe e História da Palestina Moderna na USP, na Universidade de São Paulo, onde ela também fez o doutorado dela, o mestrado, pelo programa de pós-graduação em História Econômica, né, da USP também. A Arlene já foi pesquisadora visitante na University of Michigan, at Ann Arbor, né? E a Arlene também atuou como representante da sociedade civil brasileira na United Nations International Coordinating Network for Palestine, né? Isso foi de 2005 a 2015, né? Além de já, quer dizer, ter um currículo vasto, né? Mas também ter sido diretora do Centro de Estudos Árabes da USP por muito tempo. Então, quer dizer, eu acho que para começar essa série de conversas, ninguém melhor do que a professora Arlene para ajudar a gente a entender exatamente o que está acontecendo na Palestina e na faixa de Gaza hoje, né? E antes de eu passar a palavra para a professora Arlene, eu gostaria de dizer para todo mundo que hoje a gente vai ter uma breve conversa, né? Esse é um assunto muito amplo, né? Que necessita leitura, quer dizer, aprofundamento. Então, para quem quiser depois se aprofundar mais, existe no YouTube da editora Tabla, vocês podem seguir no YouTube da editora Tabla, existe uma iniciativa inédita que foi coordenada pela própria professora Arlene Clemcha, que é o curso Brasil e Palestina, Fontes de Identificação. Quer dizer, todas as aulas deste curso estão disponibilizadas e legendadas no YouTube da editora Tabla. E lá você tem... Porque é uma iniciativa inédita? Porque foi a primeira vez que conseguiu se reunir nesse esforço, né, no contato de cooperação internacional entre a USP e universidades palestinas, né? Colocou vozes dos movimentos sociais brasileiros e pesquisadores brasileiros num diálogo com professores, pesquisadores de universidades palestinas, como a Universidade de Birzeit, de Al-Quds e mesmo de universidades dentro da faixa de Gaza. Então, para quem quiser se aprofundar mais, pode dar uma olhada no curso Brasil e Palestina, Fontes de Identificação, né? E desde já, Aline, também te parabenizo por essa iniciativa, né? Por ter encabeçado esse movimento, essa comparação. Então, eu acho, Aline, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de te pedir, se fosse possível, quer dizer, de fazer um pequeno apanhado do o que aconteceu, né, nessa última semana. Vamos ver. Aline, você está conosco? Não nos deixe. Sim, estou aqui. Tá. O que aconteceu a partir no dia 7 de outubro, né? Nós vimos, né, que o Hamas atacou Israel e desde aí houve uma série de desdobramentos. Será que você podia fazer um apanhado do que aconteceu a partir dessa data, né? Como se deu, né, tudo isso? Felipe, o ataque do Hamas na manhã de sábado, provavelmente por volta das 6 da manhã do horário de lá, foi um ataque que realmente tomou não só as forças militares e de inteligência israelenses, tomou o mundo de surpresa. E, aliás, as análises apontam para o fato de que nem os combatentes do braço armado do Hamas, né, das brigadas caçanistas ou das outras unidades militares dentro do Hamas soubessem do que estava sendo planejado. Apenas um punhado de altas lideranças do Hamas sabiam do planejamento desse ataque, que já vinha, portanto, provavelmente, se não de meses, provavelmente mais de 1 ou 2 anos sendo planejado. Por quê? Porque envolveu, inclusive, deixar, por exemplo, que
fundos, iniciativas de reconstrução de infraestrutura de Gaza acontecessem normalmente. Fundos e verbas vindos do Catar continuassem fluindo, como se o Hamas estivesse mais preocupado em estabelecer o seu governo na faixa de Gaza, atender necessidades da população, reconstruir destroços que são intermináveis na faixa de Gaza, porque esse já é o 5º ataque massivo à faixa de Gaza que acontece desde que ela foi enclausurada, né, hermeticamente fechada, 17 anos atrás. Então, passou primeiro por isso, né? E os treinamentos para esse ataque estavam acontecendo à luz do dia, sem que se soubesse que eram treinamentos para esse ataque. Hoje se sabe isso, né? Mas, por exemplo, os rudimentares paragliders assim, que foram usados para voar sobre a fronteira, sobre o muro, ou mesmo, bom, tudo começou com o ataque de um míssil. Começou com um míssil atacando um tanque israelense, tem imagens disso, tem filmagem disso, e as câmeras de segurança de Israel, ali no muro e na cerca, né, porque tem trecho que é muro de concreto, tem trecho que é cerca enorme, altamente, né, arame farpado e tudo mais. E essas câmeras de segurança estavam voltadas para dentro da faixa de Gaza. Então, a estratégia do Hamas foi, se a gente conseguir derrubar alguns locais-chave, a segurança vai atravessar, né, criar essa brecha em alguns pontos estratégicos, a gente consegue furar a vigilância dessas câmeras, porque elas estão voltadas para dentro, rapidamente se tomou, portanto, controle disso, e a hora que a fronteira foi aberta, né, com tratores aí em alguns pontos, a cerca derrubada, os combatentes do Hamas, esses militantes todos das brigadas caçamistas, entraram com seus a pé, moto, jipes, entraram de todas as formas e avançaram pelo território de uma forma que nunca se imaginava que poderia acontecer. E é claro que hoje as forças de inteligência, né, as agências de inteligência, o Shin Bet, está sendo muito cobrado. Está sendo muito cobrado, porque foi uma falha, né, mostrou uma vulnerabilidade sem precedentes. Aí tu pode também analisar por que essa vulnerabilidade aconteceu. Primeiro porque com todo o investimento feito em técnicas de vigilância e inteligência, não é impenetrável, né? Não é algo impenetrável, e se comprovou agora. O Hezbollah já tinha mostrado que o exército israelense não era invencível também. No ano 2000, depois de 18 anos ocupando o sul do Líbano, surgiu no contexto daquela ocupação o Hezbollah e conseguiram formar um exército motivado, armado e organizado o suficiente para expulsar o exército israelense do sul do Líbano, no ano 2000. E depois, em 2006, o Hezbollah de novo colocou, né, em prática uma resistência à invasão israelense, ao ataque israelense que aconteceu em agosto de 2006, mais uma vez, mostrando que esse exército todo, além de ser um poderoso exército, ele, não obstante, melhor dizendo, não é impenetrável. Então, a dinâmica aconteceu primeiro com esse grande elemento surpresa. E o elemento surpresa numa guerra é realmente muito importante. A consequência disso no establishment político, na opinião pública, no moral israelense foi muito forte. Nunca o Estado de Israel tomou tamanho baque. Isso não digo para defender de forma alguma os métodos usados pelo Hamas, né? Porque para mim a violência contra civis é algo atroz, não poderia acontecer em guerra nenhuma. Estou simplesmente descrevendo o que aconteceu. E aí a dinâmica, bom, uma vez lá dentro, né, aconteceram enormes atrocidades dentro desse avanço do exército israelense, sem cair nas fake news, né? Eu digo atrocidades sem cair nas fake news, porque tem um monte de fake news que eu não vou nem mencionar aqui, porque são horrorosos. Mas são comprovados, estão sendo desmascarados, né? A fake news é uma bola, é uma roda em giro constante. Surge uma nova agência, faz parte da guerra. A guerra tem a sua agência para produção de
argumentos para, então, lançar outros contra-ataques extremamente sanguinolentos. É o que está acontecendo ali. As fake news estão ajudando a justificar o massacre que está acontecendo agora na faixa de Gaza. Agora, a bem da verdade, Israel nunca precisou de uma justificativa assim, como foi essa incursão, essa brecha, esse impacto que representou essa invasão do Hamas. Já atacou a faixa de Gaza de fora para dentro outras quatro vezes, de uma maneira muito, muito, muito sanguinária. Mas hoje a dimensão é outra, né? O que está acontecendo agora, enquanto a gente fala, é um ataque também um ataque israelense sobre a faixa de Gaza de proporções nunca vistas, né, que estão alterando quer dizer, a configuração desse conflito tá caminhando para uma alteração. E, infelizmente, não estou vendo uma alteração boa, né? Porque a gente pode discutir um pouco mais, mas é muito preocupante. E, Arline, a gente vê na grande mídia que, quer dizer, estão retratando esse evento, né, esse ataque, como ele não tendo sido provocado ou não tendo tido motivações, né? Você poderia comentar um pouco a respeito disso? Porque o que parece é que, do nada, o Hamas decidiu atacar Israel, né? Quais seriam... qual que é o contexto que está por trás disso, né? E aí, se você puder comentar um pouco sobre a própria condição da faixa de Gaza, como esse, né, que se chama, né, essa prisão a céu aberto, né? Se você pudesse comentar a respeito disso. O contexto é que, assim, Israel faz 17 anos, e depois eu vou explicar historicamente, mas de mais imediato, né? Faz 17 anos que Israel fechou a faixa de Gaza, retirou os 12 mil colonos que existiam, colonos israelenses que estavam vivendo lá dentro, fechou a faixa de Gaza com o muro de um lado, o mar pelo outro, com todo o controle ali, né, da marinha israelense. Então, ninguém sai da faixa de Gaza nem pelo mar, nem pela fronteira com Israel. O aeroporto que existia foi destruído. Em acordo com o Egito, também a passagem de Rafah, que é um pontinho ali da fronteira com o Egito, que existe entre o Egito e a faixa de Gaza, também está fechada. Então, faz 17 anos que Israel fechou a faixa de Gaza hermeticamente, deixando entrar pequenas quantidades daquele mínimo necessário para a população não morrer, assim, de água, comida, eletricidade, mas tudo é altamente precário, racionado, difícil. Trata-se, na lei internacional, de um crime contra a humanidade, né? Ou seja, a punição coletiva de uma população civil é um crime. É um crime de guerra e provavelmente, tudo indica, é claro que quando se chega a uma classificação dessas, você tem que ter a Corte Internacional de Justiça que se reúne para ter esse tipo de julgamento, mas tudo indica que seja um crime contra a humanidade. Encerrar uma população e praticar contra ela uma punição coletiva, ou seja, a população como um todo é punida porque existe uma oposição política, né? Porque um movimento de libertação nacional que se quer derrotar, uma liderança com a qual não se concorda e qualifica como terrorista, né? Falando do Hamas. Mas hoje é o Hamas, a bola da vez, porque no passado o Fatah foi considerado terrorista, a Frente Popular pela Libertação da Palestina foi considerada terrorista, a Frente Democrática. A verdade é que, na ausência de exército, e de Estado, o Estado detém a chancela da violência sempre, né, na sociedade. E a violência que acontece às margens ou contra um Estado, ela vai ser chamada geralmente de terrorismo. Sem, no entanto, justificar o ataque contra civis. Porque isso não se justifica de nenhuma forma, com nenhum tipo de contexto, nada justifica o ataque contra civil, seja civil israelense, seja civil palestino. Mas, se você quer falar em contexto, né, o contexto é esse. E achar que não vai haver esse retorno do oprimido é uma cegueira. Achar que uma hora essa panela de pressão não vai explodir é uma cegueira. Tem um professor que
deu uma aula no nosso curso, esse que o Felipe Benjamin mencionou, se chama Haider Aid. A aula dele foi impressionante. A gente se sentia asfixiado só de ouvir a aula dele, porque ele dava aula com falta de eletricidade, com uma bateria para a internet, um gerador para o computador. Foi muito impactante essa aula de Haider Aid, um professor, um acadêmico na faixa de Gaza. Hoje ele está lá, ele já teve que fugir da casa dele, porque a casa dele também recebeu alerta de bombardeio. Na verdade, eu não tenho informação para dizer se a casa dele foi bombardeada ou não, mas ele teve que sair da casa dele. A população está dançando de um lado para o outro a cada alerta de bombardeio, sem saber para onde ir. Pois bem, Haider Aid acaba de publicar um artigo na Al Jazeera em que ele fala que o que está acontecendo é o levante do gueto de Varsóvia, porque a faixa de Gaza, aliás, como a professora Safa também colocou no chat, eu vi, enxerguei, imediatamente meus olhos foram atraídos para esse termo, a faixa de Gaza é um gueto. E Haider Aid falou: o que a gente está vendo, concorde ou não com os métodos, o Hamas usou os métodos à disposição, terríveis, lamentamos todos, né? Ninguém vai defender o ataque a civil, isso depois que seja também julgado por crimes de guerra, o Hamas, por que não? Ir para a Corte Penal Internacional e julgar lideranças do Hamas em algum dia, mas que também seja terminada a ocupação e levado os generais israelenses à mesma Corte Penal Internacional. Mas o fato é, não se pode achar que um gueto, em algum momento, com 2 milhões de pessoas vivendo nessas condições, não vá se insurgir. É uma insurreição. Né? O que a gente está vendo é uma insurreição. A população da faixa de Gaza, que está sendo castigada nesse momento com esses bombardeios, ela não deixa de apoiar essa insurreição. Ela quer essa liberdade a qualquer custo. É uma situação realmente muito difícil. E não podemos igualar os dois lados. Quando eu falo de que, bom, então que sejam levados ao Tribunal Penal Internacional qualquer um para possíveis crimes de guerra, qualquer liderança que preste contas depois, né? Mas a gente também não pode igualar o movimento de libertação nacional de uma população que está sob ocupação e sob clausura, a ocupação desde 67 e sob clausura há 17 anos. A gente não pode igualar o movimento de libertação nacional com aquele que exerce a ocupação militar, com tudo que ela significa, um regime que é um regime legal, um regime de leis restritivas, de leis racistas, leis de discriminação, medidas, dispositivos que geram uma situação de apartheid, de segregação, de populações vivendo dentro da Cisjordânia em chamados bantustões, ou seja, em regiões difíceis de entrar e sair, com total desigualdade de condições, com, por exemplo, os colonos, os 750 mil colonos que estão na Cisjordânia, ou os 2 milhões de palestinos da faixa de Gaza absolutamente encerrados, nesse verdadeiro gueto, nessa prisão a céu aberto, e igualar esses dois lados também não está correto. A gente pode exigir justiça para todos. E o caminho de fazer isso é realmente entender o contexto, sem se fechar os olhos para as raízes do problema, para as causas, porque a solução vai ter que passar por justiça, por direitos humanos, por concessão de direitos para todos dentro desse território. E Arline, falando dessas violações de direitos humanos por parte de Israel, né, e essa infração dentro do direito internacional, que isso acontece desde, pelo menos, quer dizer, talvez desde antes de 48, né, desde antes da catástrofe, mas, e até hoje, quer dizer, são mais de 70 anos. Por que Israel continua, diante da comunidade internacional, impune? Por que essa impunidade? Né? Por que a gente não... E isso também é relacionado com a mídia, quer dizer, por que a mídia nunca mostra isso? Né? Que essa mídia ela está servindo a um projeto... Está servindo ao projeto sionista de ocupação, né? Veja, Felipe, agora, quando Israel começou, né, a preparar a sua resposta a esse ataque do Hamas, os Estados Unidos, de uma maneira completamente sem precedentes, também falou: olha, vamos aproximar um navio de guerra
ali de Israel para mostrar o nosso apoio incondicional. Então, esse apoio incondicional dos Estados Unidos tem sido, historicamente, uma carta branca para Israel expandir as suas fronteiras continuamente, realizando uma limpeza étnica continuamente e que não parou até hoje. Então, o fator Estados Unidos aí, esse apoio incondicional é muito importante, é um dos grandes crimes dessa história do conflito, é a posição americana de não atuar a favor de uma solução. Não atua a favor de uma solução, nunca atuou a favor de uma solução. Agora, tem outros elementos muito importantes para entender como que a opinião pública mundial, as lideranças mundiais, sempre deram esses passos. Nunca reagiram condenando enfaticamente as violações israelenses à lei internacional, ao direito internacional, e as resoluções da ONU que Israel nunca respeitou. E isso começou com outro crime, que foi o Holocausto. O Holocausto foi um crime perpetrado na Europa pela Alemanha nazista e para o qual as potências europeias fecharam os olhos enquanto estava acontecendo. França, Inglaterra poderiam ter bombardeado, por exemplo, estradas de ferro que levavam judeus da Europa do leste, onde eles foram capturados, para os campos de concentração que em 42 viraram de extermínio. E não fizeram isso. O esforço de guerra foi todo ali, num esforço de guerra que fechou os olhos para o que estava acontecendo nesses campos, né, que foi um massacre, um crime contra a humanidade. Portanto, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, sob o impacto do Holocausto, é que a ONU resolveu, digamos, compensar. E compensou não os judeus do mundo inteiro, mas compensou um representante dos judeus do mundo inteiro, que era o movimento sionista. Então, naquela época, o movimento sionista não era todo o movimento de emancipação judaico, mas com a criação de Israel se consolidou como o principal movimento de emancipação judaica. E foi o Holocausto. E o Holocausto foi importante naquele momento e continua sendo instrumentalizado até o dia de hoje. É claro que a empatia da opinião pública que, sob o horror do que foi o Holocausto, era muito grande com os judeus e fechar os olhos para as consequências da criação de Israel num território que já era habitado e num projeto que não era um projeto de integração de árabes e judeus, era um projeto de segregação desde o seu início e que, para se implementar o Estado de Israel, foram expulsos 800 mil palestinos, e essa Nakba, né, esse evento, ela, na verdade, não terminou, porque, apesar de não ter sido na mesma escala, ela continua acontecendo até hoje. Até hoje tem casas demolidas, palestinos expulsos, leis que proíbem a reunião familiar, leis que depois que a pessoa sai de Jerusalém não consegue voltar para sua própria casa, o IPTU, que é aumentado num bairro palestino para forçar o palestino a ter que abandonar aquela casa, vender porque não consegue manter, e ao vender ele perde a possibilidade de continuar residindo num território que, portanto, Israel quer anexar. Então, essa expansão das fronteiras nunca terminou. E o Holocausto, que naquele momento foi decisivo, continua sendo usado, instrumentalizado para proteger Israel contra críticas, dizendo, olha, nós temos, então, que defender os judeus do mundo todo, impedir que um novo holocausto aconteça, o que, claro que tem que se impedir que o novo holocausto aconteça, tem que se impedir que um novo holocausto aconteça contra qualquer contra qualquer povo no mundo inteiro. Mas há uma instrumentalização. E, no fundo, Israel, que disse ser criado para proteção dos judeus, né, para proteger os judeus de uma nova hecatombe, no fundo é essa narrativa que hoje protege o Estado que age em nome, portanto, de todos os judeus do mundo, mesmo que todos os judeus do mundo não queiram exatamente o Estado agindo dessa forma em relação a eles, porque tem muitos judeus solidários com a causa palestina, que gostariam, muitos mesmo, né, que gostariam de ver esse conflito terminar, que fosse expandida a justiça para todos na região. A opinião pública judaica nos Estados Unidos está cada vez mais crítica em relação à política israelense, em relação aos palestinos.
Mas veja, tem desses dois fatores, pelo menos, só para começar. O crime do Holocausto, e segundo, o apoio incondicional de Israel. A hora que você junta, né, o recurso a um e a outro fator, Israel continua impunemente mantendo a sua ocupação militar de pé e, portanto, não termina essa ocupação militar, não termina a opressão do povo palestino, que continua tentando se libertar de alguma forma. E que fez isso e tentou várias formas ao longo da história. Esse ataque do Hamas foi a última apenas, porque foram inúmeras intifadas, levantes, resistência não violenta, manifestações, greves, movimentos políticos, de todas as formas possíveis, os palestinos já tentaram dizer, olha mundo, estamos aqui, né? Estamos aqui e esperamos que alguém coloque um pouco o peso do nosso lado, porque o outro lado está muito protegido e a gente não consegue fazer a nossa voz ser ouvida. E Arline, como você... agora Israel tem um governo, uma guinada muito à direita, né? Você poderia comentar um pouco a respeito disso e como isso está se refletindo nessa situação atual? A coalizão de governo encabeçada por Benjamin Netanyahu, desde janeiro desse ano, é o governo mais direitista que Israel já teve. Não é só uma extrema-direita, é uma extrema-direita com a presença de partidos e personalidades supremacistas, né? Tem uma política racial supremacista de apagamento do palestino. Dizem, até alguns ministros que dizem isso abertamente, os seus nomes são conhecidos, as pessoas só seguem a imprensa e conhecem isso. Outros que são fundamentalistas judeus, partidos fundamentalistas judeus dentro da coalizão, e essa coalizão ela foi formada por uma dificuldade veja, Netanyahu já sofreu vários processos de tentativa de formação de coalizão, né? Essa última está em vigor desde janeiro. Então, é uma situação politicamente sensível, né? E Netanyahu, ele sofre acusação de corrupção. Quando ele sair do governo, né, ele pode ser julgado na Suprema Corte de Israel por corrupção e terminar os dias preso por corrupção, não por qualquer outro motivo. Então, essa coalizão, juntos, eles querem, estão conseguindo mudar as instituições israelenses, começando pela Corte Suprema, para tirar o poder de mediação e tirar a autonomia da Corte Suprema, colocando a prerrogativa das instâncias políticas, né, do primeiro-ministro e parlamento, nomearem juízes. Portanto, Netanyahu agora tem a possibilidade de nomear cada vez mais juízes favoráveis e aliados dele. Para quê? Para que, ao sair do governo, não ser mais primeiro-ministro, ele não seja julgado por pessoas que são competentes e sérias, mas por pessoas que são seus aliados. E ele conseguiu, para fazer isso, ele juntou uma turma que tem também outros interesses, por outros motivos, também querem reformar o judiciário. Motivos quais? Aumentar o poder dos grupos religiosos, aumentar o financiamento para as escolas religiosas, tirar o respaldo das instâncias e das instituições democráticas que existem em Israel, mesmo que seja democracia só para a parcela judaica e não para a parcela palestina, né? Mas existem essas instituições que essa turma quer minar, enfraquecer. Então, isso está acontecendo desde o começo do ano e levou a manifestações imensas, a um movimento de manifestações muito grande. E, na verdade, isso tudo, de certa forma, mesmo que o palestino estivesse sofrendo muito, porque recrudesceu desde janeiro a violência contra os palestinos, que nunca foi pequena, mas esse ano foram 280 mortos, foi mais de um morto por dia esse ano, dentro da Cisjordânia, não estou nem falando da faixa de Gaza. Então, tinha uma configuração política radical israelense que estava favorecendo e fortalecendo as demandas palestinas na opinião pública, porque ficou escancarada a repressão israelense aos palestinos com esse governo. Esse governo passou a dizer abertamente o que outros governos fizeram escondido,
que era matar palestino, invadir suas casas no meio na calada da noite, entrar, sequestrar, matar. Com esse governo, os próprios colonos passaram a agir, por exemplo, invadindo vilarejos, realizando terror em vilarejos, com mortes. Né? Em cada invasão dessa sempre morria algum palestino atingido por uma bala, com a proteção do exército, mas, ou seja, uma violência feita por civis, por colonos, apesar de que, veja, nem todos interpretam o colono como civil, até porque eles sempre estão muito fortemente armados, inclusive, e eles estão morando em território ocupado, onde não tinham que estar, e a lei internacional diz que o colono não devia estar lá, na Cisjordânia, né, nessas colônias, 750 mil deles. Então, veja, a gente, desse ano, tinha um governo israelense que estava, inclusive, dizendo às claras, ou coisas que outros governos já faziam de maneira escondida, né, acobertada, enquanto manifestamente, abertamente dizia que era pró-paz, no fundo reprimia o palestino e aumentava o assentamento. Né? Esse governo, inclusive, declarou que queria anexar a Cisjordânia. Você imagina isso, anexar a Cisjordânia. O que você faz com a população palestina da Cisjordânia? Né? 3 milhões praticamente de pessoas, e que Israel não quer como cidadãos. Então, é anexar território e população. Não. E aí, qual que é a solução? Vai expulsar todo mundo? Esses governos estavam dizendo coisas muito abertamente nesse sentido. Agora, com esse ataque do Hamas, o grande vilão na opinião pública foi tirado, né, o foco do que esse governo estava fazendo e dizendo abertamente, e a opinião pública, a mídia, passou o foco da crítica e da condenação, enfim, para o Hamas, por causa das suas ações violentas nesse momento, e ações contra civis que não deveriam acontecer. Então, isso não foi nada assim, em termos de opinião pública mundial, de mídia, de controle de informação. A guerra de informação é altamente prejudicial para o palestino. E ela estava num momento até que né, de esclarecimento, graças a essa configuração de extrema-direita que dizia abertamente tudo que outros faziam sem dizer. Arline, você mencionou os colonos. A Bárbara Porto, aqui no chat, ela pergunta, né, quem são esses colonos e como se justifica a presença deles em território palestino? Bárbara, tem 2 tipos, basicamente, né, para simplificar, de colonos. Tem o colono que está lá por motivos econômicos, são a maioria. E tem os colonos que estão lá porque acreditam que a missão histórica deles é expandir a fronteira, conquistar território palestino, porque acham que aquele território foi dado aos judeus por Deus, né, que é a terra prometida. Hoje são 750 mil. Desde quando que eles existem? Bom, desde 67, que foi quando Israel, na Guerra de 1967, conquistou a Cisjordânia e os territórios da faixa de Gaza, né? E as colinas do Golã da Síria e o Sinai do Egito, que foi devolvido depois da Guerra de 73, de outubro de 73, a chamada Guerra do Yom Kippur, que foi uma derrota política para Israel e que levou à devolução do Sinai. Então, em 48, 49, Israel ocupou não 50% do território, mais ou menos, que a ONU tinha atribuído, né, entregue através de uma votação altamente problemática e colonialista, né? Mas eles não criaram o Estado de Israel naqueles 50%, criaram em 49 o Estado em 78%, conquistaram território para além do que a ONU tinha determinado. Isso ficou assim de 49 a 67. Então, a Cisjordânia e a faixa de Gaza eram territórios árabes, administrados como a liderança palestina tinha sido derrotada na guerra. Foi controlada, administrada pelo Egito. Né? A Cisjordânia, sempre a Jordânia quis anexar e nunca pôde, a Liga Árabe não deixaria e tudo mais, mas enfim, tem essas diferenças. Bom, então de 49 a 67, esses territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza foram administrados por países árabes, porque eram os territórios que tinham sobrado para os palestinos. Aí, em 67, acontece a Guerra de 67, com rápida anexação. Em 6 dias, Israel invadiu e anexou
tudo isso que eu falei. E a ocupação militar, desculpa, não anexou, ocupou militarmente, eu usei termo errado, ocupou militarmente a Cisjordânia e a faixa de Gaza, porque anexar mesmo, anexou Jerusalém Oriental, formalmente em 1980. Mas a Cisjordânia e a faixa de Gaza não foram anexados, se ficaram sob ocupação militar. E nesse contexto de controle militar israelense desses territórios palestinos, é que Israel começou a transferir, chegando à explicação que você está esperando, transferir colonos para dentro desse território. Os colonos, eles são uma forma de ocupar fisicamente o território. Então, além de controlar militarmente, transferindo colonos ali para dentro, eles ocupam fisicamente. E por que a grande maioria está lá por motivos econômicos? Porque daí o objetivo de Israel em fazê-los ir para lá, né, ele pôs em prática dando benefícios. Então, a casa dentro de uma colônia é mais barata que uma casa em Israel. O custo de vida é mais barato do que em Israel. Então, o colono vive numa casa confortável com piscina na Cisjordânia, num bairro fechado, porque é uma colônia, só que ele tem uma autoestrada que vai direto para, por exemplo, Tel Aviv, Jerusalém, e ele nem sente que ele está em território ocupado. Ele não vê um árabe pela frente. Ele sai da sua casa, do seu condomínio de luxo, pega o seu carro, pega a estrada e vai direto para Tel Aviv trabalhar, por exemplo, né? Sem ver um árabe pela frente, um palestino pela frente. Muitas vezes essas estradas têm até muros do lado, de cada lado da estrada. E não pode circular carro palestino. E é por isso que essa situação criou um contexto de bantustões, né? Depois os palestinos também foram colocados em clausuras. Você tem o condomínio de luxo do colono e você tem a clausura do palestino, para ele não perturbar essa situação de controle e da vida do israelense lá dentro. E esses colonos, eles continuaram aumentando em número, mesmo depois do início do processo de paz de Oslo. Eram 350 mil a 400 mil quando aconteceu o início do processo de paz em Oslo, e mesmo durante um processo de paz que deveria reverter essa situação das colônias e devolver os territórios para os palestinos, o número de colonos transferidos para dentro, com esses incentivos, ou os ideológicos, que achavam que era o momento de conquistar o território mesmo, só aumentou, e hoje são 750 mil colonos dentro da faixa de Gaza. Veja, o tipo de colonialismo israelense, ele é um colonialismo de assentamento. É um colonialismo com transferência populacional, porque o objetivo é conquistar o território. Historicamente, o objetivo sempre foi conquistar o território, não foi explorar a mão de obra palestina, por exemplo. Não é esse tipo de colonialismo de exploração, mas é um colonialismo de ocupação, de assentamento, de transferência populacional, de judeu para dentro e de palestino para fora. Arlene, o Eduardo Brito da Silveira, né, pegando um gancho como você disse, que nem agora mesmo a gente sabe que Gaza está sendo bombardeada, né? Com esse novo momento, qual que é a sua visão, como é que você vê o cenário futuro daqui para frente? Gaza está sendo bombardeada, demorou muito, né, para Israel tomar controle novamente das regiões dominadas pelo Hamas. A gente tem um saldo que ainda é de um número bastante próximo, mas que está crescendo, né, do lado palestino, mas nunca se viu uma guerra entre Israel e Palestina com o mesmo número de mortos dos dois lados. Sempre foi assim, os judeus eram 10% do número de mortes em todas as guerras. Então isso causou um impacto muito forte, isso vai repercutir ainda, mesmo que Netanyahu agora ele consiga unificar o país e a opinião pública mundial na sua chamada defesa contra esse ataque, essa ruptura, né, que o Hamas provocou com essa invasão e controle dessas 22 localidades, com tantas mortes israelenses, isso vai ficar. Isso vai ficar como uma demonstração, assim como o Hezbollah fez em 2000 e em 2006,
de que não se trata de um exército invencível, de, né, algo... Isso vai cobrar seu preço. Mas, nesse momento, o apoio a Israel tem sido muito forte por parte dos Estados Unidos, Conselho de Segurança que o Brasil, né, reuniu na qualidade de presidência rotativa, não chegou naquele primeiro momento, agora vai haver uma nova reunião, a nenhum tipo de declaração sequer, porque havia aquela divisão entre aqueles que querem o direito incondicional à defesa de Israel, esse é o termo colocado, e aqueles que querem que se olhe para as raízes do conflito, né? Essa é a grande diferença. Todos condenam o ataque do Hamas, né? Todos condenam a morte de civis. Isso não é indefensável. É indefensável. A diferença está entre querer e não querer olhar para as raízes do conflito. Essa é a diferença, né? E o que eu temo é que não se consiga romper essa barreira que protege o colonialismo israelense de prestar contas pelas raízes do conflito, que são responsabilidade dele. A gente tem que acompanhar os acontecimentos, Felipe. Arline, eu queria te agradecer imensamente, em nome da Tabla. Obrigado por essa aula, você sempre dá uma aula para a gente, né? E eu queria, antes de me despedir, só lembrar que o livro do Ilan Pappé, né, 10 mitos sobre Israel, ele está com acesso gratuito, qualquer um pode baixar o livro, ele está liberado o acesso a ele, quer dizer, o download até 31, quer dizer, o mês todo, até dia 31. E, quer dizer, é um livro também, quer dizer, eu acho que fundamental, né? Uma das leituras fundamentais. O livro está disponível gratuitamente, todos podem baixar. E não deixem de se inscrever no canal do YouTube da Editora Tabla e seguir, quer dizer, dar uma olhada nas aulas do curso da Brasil e Palestina Fontes de Identificação. E a aula do professor Haider... Eid, né? Haider Eid. Eu acho que é a número 4. Né? Eu acho que é a aula número 4, Felipe. É 3, 4 ou 5, mas acho que é a 4. Então, Arline, muito obrigado. Obrigado a todos que E vamos mandar todas as nossas vibrações positivas para que Haider e para que acabe o conflito, né? Para que haja um cessar-fogo imediato. Isso é absolutamente o primeiro passo, um cessar-fogo imediato na região. Sim, com certeza, Arline. Então, nossa solidariedade, né, a todos os palestinos e principalmente aos habitantes da faixa de Gaza, né? E é isso aí, pessoal. Sigamos em frente, né? Arline, muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Felipe, a Tabla, todos vocês. Até a próxima. Até.